Bom, nós vamos nesse exercício utilizar aproximações lineares para aproximar os valores de raiz de 37, raiz cúbica de 8,05, seno de π mais 1/100 e 4,01 ao cubo. Claro, cada uma dessas aproximações será feita utilizando uma função totalmente diferente. Aliás, descobrir qual função utilizar faz parte do exercício. Se você ainda não assistiu, recomendo fortemente que você assista o vídeo Como Utilizar Aproximações Lineares, disponibilizado no nosso canal no YouTube. É uma excelente introdução a esse tópico antes de prosseguir aos exercícios. Como você verá, todos esses exercícios eles passam por 3 passos bastante invariáveis, sendo o primeiro deles a determinação de qual função utilizar. O segundo passo é a determinação do ponto onde será feita a aproximação, e o terceiro ponto é de fato efetuar a aproximação linear. E é nessa aproximação linear que nós vamos substituir o valor que nós queremos calcular. No caso, por exemplo, no item A, nós substituiremos 37. Mas vamos lá, vamos determinar a aproximação de cada um desses valores, começando, claro, pela raiz de 37. Raiz de 37. Para aproximar esse valor, nós vamos escolher uma função que seja compatível com o valor que nós queremos calcular, dado que existe uma raiz quadrada aqui e que também, e aqui já adiantando o segundo ponto, que nós conhecemos a raiz de 36, que é um valor próximo a 37, nós podemos utilizar a função f de x, que é igual à raiz de x. Portanto, passo número 1. Qual função utilizar? Nós vamos utilizar f de x, que é igual à raiz quadrada de x. Passo número 2. Em qual ponto? Nós queremos utilizar um ponto que seja próximo ao que nós encontramos aqui dentro da raiz e cujo valor nós conhecemos. Por exemplo, não seria conveniente aqui utilizar 38, porque a raiz de 38 é um número irracional. Nós não sabemos exatamente quanto vale raiz de 38, sem utilizar a calculadora, claro. Por outro lado, a raiz de 36 é muito conhecida e ela vale 6. Portanto, nós vamos aproximar a raiz de 37 utilizando x igual a 36. Aqui você pode também escrever utilizando a igual a 36, uma convenção também encontrada em vários livros. Para entender exatamente o que está se passando aqui, nós podemos esboçar o gráfico de f de x. Portanto, nós temos aqui a raiz quadrada de x, sendo que quando nós inserimos nessa função o valor 36, ou seja, a igual a 36 ou x igual a 36, nós temos como saída a raiz de 36, que vale 6. E esse é um ponto próximo suficiente de 37. O valor exato de raiz de 37 está aqui, porém, como nós vamos construir uma aproximação linear, e aqui utilizando essa reta em verde, ilustrando a nossa aproximação linear, nós vamos obter um valor, na verdade, um pouquinho maior do que o valor real de raiz de 37. Se você der um zoom nessa parte do gráfico, você verá que no ponto 36,6 os dois gráficos são idênticos, ou seja, eles passam pelo mesmo ponto, porém, para x igual a 37, a nossa aproximação é um pouquinho maior que o valor real da raiz de 37. Porém, é próximo o suficiente. Dado que nós já temos um ponto, nós vamos agora calcular f de x nesse ponto, ou seja, f de 36, que nós já sabemos, nós já fizemos esse cálculo, na verdade, ele vale 6. E agora nós já podemos passar para o terceiro passo, que é o cálculo da aproximação linear. Como você já sabe, uma aproximação linear ela é dada por f de a, o valor da função no ponto escolhido, mais a derivada dessa função no mesmo ponto, vezes x menos a. Como você já viu no vídeo, como utilizar aproximações lineares. Portanto, o que nos resta aqui é calcular f' de x para poder, em seguida, calcular f' de a. Se f de x é igual a raiz de x, f' de x é igual a 1 sobre 2 raiz de x, derivada de raiz de x, que você já está careca de saber quanto vale. Portanto, f' de a é igual a f' de 36, 1 sobre 2 vezes raiz de 36, 1 sobre 2 vezes 6, que é igual a 1 sobre 12. Nós já temos aqui todos os dados a serem substituídos na nossa aproximação linear. F de A é igual a 6, mais
1 sobre 12 vezes x menos 36. E agora, para finalizar, nós não queremos saber o quanto vale a raiz de 36. Nós queremos essa aproximação para calcular a raiz de 37. Portanto, nós queremos saber o quanto vale a aproximação linear de 37. Para isso, basta substituir 37 na fórmula da aproximação linear encontrada. Então, nós teremos aqui 6 mais 1 sobre 12, 37 menos 36, que é igual a 1. Nós ficamos, portanto, somente com 6 mais 1 sobre 12, que é igual a 73 sobre 12. Está aqui o valor aproximado de raiz de 37. Te convido a fazer uma análise, colocar na calculadora a raiz de 37 e colocar também 73 sobre 12. Você verá que esses valores são muito próximos. Segundo exemplo, raiz cúbica de 8,05. Aqui nós escolheremos f de x igual a raiz cúbica de x por dois motivos. Primeiro, nós vemos que aqui de fato existe uma raiz cúbica e segundo, que nós conhecemos a raiz cúbica de um valor muito próximo a 8,05, que é a raiz cúbica de 8, que vale 2. Qual função utilizar? Nós utilizaremos f de x, que é igual a raiz cúbica de x. Item 2, já respondido. Em qual ponto? Em x igual a 8. Aqui talvez compense esboçar esse gráfico também apenas para entender o que está acontecendo nessa aproximação linear. Nós temos aqui o gráfico de raiz cúbica de x e temos também o ponto onde x vale 8 e y, raiz cúbica de 8, que é igual a 2. A nossa aproximação linear novamente será ilustrada por essa reta em verde e supondo que 8,05 esteja aqui, o nosso valor estimado ele será um pouquinho maior do que o valor real de raiz cúbica de 8,05, mas bastante aproximado. Vamos aproveitar aqui para escrever o valor de f de 8, que é igual a raiz cúbica de 8, que é igual a 2, e finalmente passar para o cálculo da aproximação linear. Temos aqui a fórmula da aproximação linear. E o que nos resta saber é quanto vale f' de A ou f' de 8, dado que A é igual a 8, e para isso nós precisamos primeiramente calcular a derivada de f de x. Lembre-se que raiz cúbica de x pode ser reescrita como x elevado a 1/3, portanto, f' de x, utilizando a regra do tombo, é igual a 1 sobre 3 x elevado a 1/3 menos 1, ou seja, menos 2 sobre 3. X elevado a menos 2 sobre 3 pode passar para o denominador como x elevado a 2 sobre 3 positivo. Portanto, nós ficaremos aqui com L de x, que é igual a f de A, igual a 2, mais f' de A vezes x menos A. 8 elevado a 2 sobre 3 é o mesmo que 2 ao cubo elevado a 2 sobre 3, dado que 8 é igual a 2 ao cubo. Como nós temos um expoente e depois outro, nós multiplicamos eles, ficando com 3 vezes 2/3, que é igual a 2. 2 ao quadrado, que vale 4. Portanto, 8 elevado a 2 sobre 3 é igual a 4. Ficamos então com 2 mais 1 sobre 3 vezes 4, x menos 8, ou 1 sobre 12 vezes x menos 8. Portanto, se nós queremos o valor da aproximação em 8,05, nós substituímos 8,05, ficando assim com 2 mais 1 sobre 12 vezes 8,05 menos 8, que é o mesmo que 0,05 sobre 12. Para escrever a nossa resposta como uma fração, nós podemos reescrever esta fração como 5 sobre 1.200, que é o mesmo que 1 sobre 240. Portanto, nós temos aqui 2 mais 1 sobre 240, mais conhecido como 481 sobre 240. E aqui, novamente, se você inserir na calculadora raiz cúbica de 8,05 e 481 sobre 240, você encontrará valores bastante próximos. Terceiro e penúltimo exercício. A aproximação de seno de π mais 1 sobre 100. Aqui, claro, a função a ser utilizada é a função seno de x, dado que nós vemos aqui a função seno e que também nós conhecemos o seno de um valor muito próximo a π mais 1 sobre 100, que é o seno de π, dado que 1/100º é muito pequeno. Em qual ponto nós aproximaremos essa função?
no ponto onde o x é igual a π ou a igual a π, dado que, novamente, nós conhecemos seno de π. Seno de π, que é igual a f de π, é igual a 0. E aqui, já adiantando, a derivada de seno, f' de x, que será utilizado no exercício, é igual a cosseno de x. Esboçando o gráfico da nossa aproximação, nós inserimos o ponto em que a função será aproximada e vemos também que a aproximação linear, ilustrada por essa reta em verde, ela será um pouquinho menor do que o valor exato de seno de π mais 1 sobre 100. Isso porque, se nós assumirmos que aqui se encontra x igual a π mais 1 sobre 100, nós teremos aqui o valor real e um pouquinho mais abaixo o valor aproximado de seno de π mais 1 sobre 100. Terceiro passo, vamos de fato realizar a aproximação linear. Conhecendo a fórmula da aproximação linear, nós vemos que o único dado que falta é a derivada, ou seja, cosseno de x, no ponto A, ou seja, f' de π, que é igual a cosseno de π, que é igual a menos 1. Portanto, L de x é igual a f de A, que é igual a 0, mais f' de π, que é igual a menos 1, vezes x menos π. Portanto, nós podemos reescrever L de x como π menos x. Lembrando aqui que nós estamos calculando a aproximação linear para este valor, para π mais 1 sobre 100. Portanto, L de π mais 1 sobre 100 é igual a π menos o valor de x, π mais 1 sobre 100. E aqui o sinal de menos faz com que π e 1 sobre 100 se tornem negativos. E por fim, cancelando π com π, nós ficamos somente com menos 1 sobre 100, menos 1 centésimo. Passamos agora finalmente para o último exemplo, 4,01 elevado ao cubo. Aqui nós vemos que na base, que está elevado a 3, nós temos um valor aproximadamente igual a 4. Sendo assim, uma boa combinação de qual função utilizar e em qual ponto é utilizar a função f de x, que é igual a x ao cubo, no ponto onde x vale 4, ou de A valendo 4. Isso porque nós conhecemos 4 ao cubo. 4 ao cubo, que é o mesmo que f de 4, é igual a 64. Aliás, a derivada aqui de todos os exemplos anteriores, essa aqui é a mais fácil de ser calculada. F' de x é igual a 3x ao quadrado, portanto, f' de A é igual a f' de 4, que é igual a 3 vezes 4 ao quadrado, que é igual a 48. Vamos esboçar agora o gráfico de f de x para entender o que está acontecendo nessa aproximação. Nós temos aqui os eixos coordenados, temos aqui a curva f de x, ou x ao cubo, e o nosso ponto escolhido, o ponto onde x vale 4. f de 4 é igual a 4 ao cubo, que é igual a 64, como nós vimos anteriormente. Aqui a escala do gráfico não está 1 para 1, obviamente, porém ela já serve para ilustrar o nosso problema. Nós temos aqui a reta que representa a aproximação linear e assumindo que 4,01 está aqui, a nossa aproximação nos trará um valor um pouquinho menor do que o valor real da função. E o que nós vamos fazer agora é calcular a aproximação linear. Sabendo que L de x é igual a f de A mais f' de A vezes x menos A, nós temos que L de x é igual a 64, f de A, mais f' de A, 48, vezes x menos 4. Dado que a nossa aproximação será feita para um x igual a 4,01, nós vamos prosseguir para o cálculo de L de 4,01, o que fará com que neste conjunto de parênteses apareça 0,01. Portanto, L de 4,01 será igual a 64 mais 48 vezes 0,01, que é o mesmo que 0,48. Portanto, a nossa aproximação linear é igual a 64,48. Novamente, sempre vale a pena lembrar, se você digitar na calculadora 4,01 ao cubo e 64,48, você verá que esses valores são bastante parecidos.